Campeonato Brasileiro ainda é muito importante pra gente. O Botafogo precisa vencer hoje para continuar dentro do G6, buscar ali o G4 e afastar os concorrentes diretos que estão brigando com a gente por uma vaga na Libertadores. Além disso, a rodada pode ser muito boa. E tudo sobre isso, toda a importância dessa partida e todas as informações desse jogo, eu te conto aqui nessa análise pré-jogo. Então vamos embora. Eu sou Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense, e tô aqui para te contar todas as informações sobre a partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino, jogo que acontece hoje às 6h30 da noite, lá no estádio Newton Santos, válido aí pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, começando aí com as informações básicas sobre a partida, o árbitro do jogo vai ser o senhor Lucas Casagrande, árbitro da Federação Paranaense. Ele já apitou 2 jogos do Botafogo esse ano, foram a vitória aí contra o Capital por 4-0 no jogo de ida da Copa do Brasil, na terceira fase da Copa do Brasil, lá no estádio Newton Santos também, e também no estádio Newton Santos, o jogo contra o Vitória, o empate em 0-0 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, ele apitou 8 jogos da Série A, 8 jogos da Série B e mais 4 partidas aí da Copa do Brasil. O VAR do jogo vai ser o senhor Diego Pombo Lopes, da Federação Baiana. Como eu falei lá no início do vídeo, eu ia explicar o porquê esse jogo é tão importante, né? Porque esse jogo pode ser melhor para o Botafogo, se o Botafogo vencer, do que muita gente está imaginando. E acredito que isso passa muito, primeiramente, aí por ser um confronto direto, já que o Botafogo enfrenta o Bragantino, que é o 8º colocado, nós somos os 5º colocados do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo vencendo pode abrir uma gordura boa para o Bragantino aí de 5 pontos. E o Bragantino tem 2 jogos a mais que o Botafogo. Então o Botafogo com 5 pontos a mais e com 2 jogos a menos, ficaria bem na frente da tabela do Bragantino se buscasse mais pontos também nesses jogos atrasados. O Bragantino, como eu falei, 8º colocado, vinha de uma péssima fase, 9 jogos sem vencer, 8 derrotas seguidas. Inclusive dessas 8 derrotas seguidas, 2 foram contra o Botafogo, né? Naqueles jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, 2-0 aqui no Rio de Janeiro e 1-0 lá em Bragança Paulista. Mas o Bragantino venceu o Fluminense por 4-2 no último sábado, lá no estádio de Bragança, né, no estádio municipal de Bragança, e agora vem embalado aí para enfrentar a gente. Mas, como eu falei, vai ser um jogo difícil, mas o Botafogo precisa vencer. E eu vou mostrar aqui na tabela como isso pode ser muito importante, essa vitória aí para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Começando aí, como eu falei, a vantagem para o Bragantino. Bragantino 8º colocado, o Botafogo pode abrir 5 pontos e mesmo assim com 2 jogos a menos, já que tem 19 partidas, o Bragantino tem 21, o Botafogo vai a 20, o Bragantino vai a 22, enfim, ganhando vai a 35 pontos, abre aí do Bragantino 5 pontos de diferença. Também o Botafogo pode colar no Bahia. O Bahia tem 36 pontos, o Botafogo tem 32. O Botafogo vencendo vai a 35, vai ter o mesmo número de jogos do Bahia. O Bahia enfrenta o Mirassol. Então é um jogo aí de 2 jogos que... É um jogo, perdão, de 2 equipes que são nossos adversários diretos aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Então qualquer uma das 2 equipes vai perder pontos, seja empate, seja derrota. E a gente pode buscar o Bahia, pode aumentar a vantagem para o Mirassol. Também nessa rodada tem Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro, se vencer o São Paulo e a gente vencer, a gente fica aí a 3 pontos do São Paulo e com 2 jogos a menos. Então mais uma vantagem importante aí para o Botafogo. Contra o Fluminense enfrenta o Santos. Se o Fluminense for derrotado ou empatar lá na Vila Belmiro, o Botafogo pode abrir aí do Fluminense 8 pontos de diferença, 8 ou 7 pontos de diferença, dependendo do resultado deles, né? Então é outra vantagem muito importante. O Ceará eu não considero muito aqui, o Corinthians pega o Palmeiras, então se não vencer, se perder ou empatar, o Botafogo pode abrir aí do Corinthians 10 pontos ou 9 pontos de vantagens com 2 jogos a menos em relação ao Corinthians. E o Atlético Mineiro, que seria mais um adversário direto, o Atlético Mineiro e o Inter, né? O Atlético Mineiro enfrenta o Vitória, o Botafogo já tem aí 8 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro, com o mesmo número de jogos, mas pode abrir aí 11, pode abrir 10, enfim, se o Atlético Mineiro não vencer o Vitória, que é outro jogo difícil. O jogo mais fácil aí dos nossos concorrentes diretos, claro que eu tô falando concorrente direto imaginando o resto do campeonato, que nesse momento não são, né, da parte de baixo aí do Corinthians para baixo, realmente ninguém tá brigando com a gente, mas podem brigar, a gente sabe da qualidade dos elencos e também que a maioria dessas equipes só tem mais 2 no máximo, né, o Corinthians tem 2 competições para disputar, o Brasileiro e a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro tem a Copa do Brasil ainda, mas deve ser eliminado pelo Cruzeiro, e o Brasileiro e a Sul-Americana, né, tem 3 competições, mas deve ficar com 2, e o Internacional só tem Campeonato Brasileiro, enfrenta o Fortaleza, esse jogo o Inter deve vencer, mas o Botafogo, se vencer, pode abrir aí, o Inter não vencer, pode abrir aí do Inter 11 pontos de vantagem, 10 pontos de vantagem, enfim, dependendo do resultado do Internacional. Então, por isso, pode ser muito importante essa vitória do Botafogo na noite de hoje. Por isso que o Botafogo tem que vencer de qualquer jeito o Bragantino para abrir essa gordura, uma gordura muito larga aí em relação aos concorrentes diretos nessa briga pela Libertadores. Agora vamos falar aí dos desfalques e dos pendurados para essa partida.
Começando com o Botafogo, o primeiro é o zagueiro Bastos, como eu sempre falo aí, só deve voltar no mês de outubro. O segundo é o lateral esquerdo Cuiabano, que deve voltar no jogo contra o Vasco no dia 11 de setembro, jogo de volta aí pelas quartas de final da Copa do Brasil. O terceiro é o centroavante Cris Ramos, sofreu uma pancada na cabeça na partida contra o Vasco e devido ao protocolo de concussão da FIFA, ele fica fora desse jogo, assim como aconteceu com o Marlon Freitas no jogo contra o Fortaleza no Castelão, já que na partida anterior ele tinha sofrido uma concussão lá em Bragança Paulista, contra o Bragantino mesmo, né? Já o quarto desfalque do Botafogo é o goleiro John, que só vou contar como desfalque para esse jogo, né? Já que ele era o nosso titular, ele realmente deve sair do Botafogo, acertou com o Nottingham Forest da Inglaterra e pelo visto dessa vez realmente vai deixar o glorioso. Já os desfalques do Bragantino, o lateral esquerdo Andrés Hurtado, os zagueiros Pedro Henrique e Eduardo, os laterais esquerdos o Juninho Capixaba e Agostinho Santana, o atacante Pita e, por último, o Alex Vinícius, zagueiro aí que o Botafogo estava querendo bastante e acertou com o Bragantino, né, por empréstimo com opção de compra, mesmo a proposta que o Botafogo fez para o Atlético Goianiense. O Alex Vinícius é dúvida para essa partida, talvez apareça no banco de reservas, mas existe a possibilidade dele ficar fora. Não é um desfalque em si, porque ainda nem atuou pelo Bragantino, mas já está contratado, então acho que a gente pode tratar assim, né? Bom, pendurados do Botafogo, Matheus Ponte, Marçal e Montoro, se tomarem cartão amarelo, não enfrentam o São Paulo no Morumbi no dia 14 de setembro. Já os pendurados do Bragantino, Guilherme Lopes e Vinicinho. Agora vamos aqui para o campinho tático para eu te mostrar as prováveis escalações e como devem jogar as duas equipes. Começando com o Botafogo, o Neto no gol substituindo o John, já que está a caminho do Nottingham Forest da Inglaterra e não vejo clima para uma despedida, né? O Vitinho, lateral direito, é o Matheus Ponte, já que o Vitinho está com uma sequência de jogos muito grande, então acredito que o Ponte possa começar como titular. Na dupla de zaga, Caio Pantaleão, que voltou aí no jogo contra o Vasco, e o Barbosa. Na lateral esquerda, o Marçal, já que o Alex Telles sentiu dores na coxa esquerda durante a semana e está com uma sequência de jogos muito grande, então vai começar no banco de reservas. Na dupla de volantes, Danilo e Marlon Freitas, pelo menos é isso que eu acredito que devem começar jogando, né, os dois volantes do Botafogo. O Savarino como camisa 10, acho que ele volta ao time titular. Na ponta direita o Arthur, que o David gosta muito, apesar de ser muito criticado pela torcida. O Montoro do lado esquerdo, muito provavelmente vai ser titular mesmo, já que é o titular absoluto pelo lado esquerdo. E o Arthur Cabral de centroavante, que também é outro titular absoluto do time do Botafogo. Já o time do Bragantino tem o Cleiton no gol, o Natan Mendes na lateral direita, o Gustavo Marques e o Gusmán Rodrigues na dupla de zaga. Na lateral esquerda o Vanderlan, jogador ex-Palmeiras, Gabriel, volante revelado aí na base do Botafogo, Eric Ramírez como segundo volante, o John de meio armador, jogador que vem fazendo uma ótima temporada, a gente tem que ficar de olho nele, Lucas Barbosa na ponta direita, o La Quintana na ponta esquerda, também vem numa boa fase aí, fez um grande jogo contra o Fluminense, a gente tem que segurar ele, e no ataque, como centroavante, o Eduardo Sacha, que gosta de fazer o gol do Botafogo, então eu espero que o Botafogo não deixe, assim como não deixou nos jogos da Copa do Brasil. Agora, como as duas equipes devem jogar, eu acredito que vai ser mais ou menos da forma que eu botei aqui, principalmente no início do jogo, já que a gente está acostumado a ver o Botafogo pressionar muito em cima a saída de bola adversária, com um bloco alto, com um bloco médio, enfim, a gente viu na Copa do Brasil contra o Bragantino, o Botafogo alternando, né, o bloco alto com o bloco médio, até para não dar muito espaço nas costas da nossa defesa, já que o Bragantino tem um ataque muito rápido, né, com o Eduardo Sacha, com o John, com o Lucas Barbosa e o La Quintana. O Eduardo Sacha, apesar de já ter uma certa idade, é um centroavante muito móvel, então o Botafogo tem que tomar cuidado aí com os contra-ataques, mas acredito que o Botafogo, principalmente ali nos primeiros 15, 20 minutos, talvez na primeira meia hora de jogo, assim, no máximo, o Botafogo vai subir bem as linhas, marcar em bloco médio para bloco alto, apertar a saída de bola adversária para roubar a bola o mais próximo possível do gol e buscar o gol o mais rápido possível. Já o Bragantino acredito que vai marcar aí em bloco médio, não acho que vai fazer um bloco alto, até porque para não dar espaço para o Botafogo nos contra-ataques, como o Seabra, né, treinador do Bragantino, viu na Copa do Brasil que é um problema. O Botafogo fez o segundo gol no contra-ataque, aquele golaço de cabeça lá do Barbosa, então o Botafogo abrindo o placar pode fazer o Bragantino dar espaços nas costas e aí o Botafogo aproveitar com os contra-ataques, que a gente sabe que a gente tem qualidade, o Botafogo já vem jogando assim há algum tempo, aproveitando muitos contra-ataques. Um detalhe aí que eu esqueci de falar é da bola aérea do Bragantino, que é muito fraca, bola aérea, bola parada, enfim, qualquer jogada aérea o Bragantino sofre bastante, sofreu com isso contra o Fluminense, sofreu com isso contra o Botafogo na Copa do Brasil, gol de cabeça do Barbosa, né, que foi num contra-ataque, mas ninguém marcou. O Bragantino tem sérias dificuldades na bola aérea, então o Botafogo pode aproveitar isso. A gente está sendo o nosso principal cobrador, né, de bolas paradas aí, o Alex Telles, mas a gente tem o Montoro, tem o Savarino que cobram bem também. Então, o Botafogo aproveitando isso com o Caio Pantaleão, que subiu muito bem nos jogos contra o Vitória e contra o Vasco, lá no Mané Garrincha, quase fez gols de cabeça. Com o Barbosa também, que cabeceia mal, né, mas sobe muito bem.
com o próprio Arthur Cabral, que a gente viu o tamanho da dificuldade que foi o gol de cabeça dele contra o Vasco, um golaço. Ele cabeceia muito bem também, então o Botafogo pode aproveitar isso, seja durante o jogo com cruzamentos, ou seja na bola parada também, escanteios, faltas, enfim, o Botafogo pode fazer isso, ser um segredo aí para ganhar do Bragantino, ser uma arma secreta que bola parada muitas vezes define jogos, a gente sabe como funciona, né? É isso, galera. Muito obrigado se você chegou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, que isso fortalece mais o nosso trabalho. A gente agradece bastante. Bota aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser o jogo e fica ligado que a partir de 5h30 da noite tem a nossa transmissão lá diretamente do estádio Newton Santos. Nossa transmissão aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai trazer toda a atmosfera, todo o clima do estádio. A gente vai trazer todas as informações da partida para vocês. Então tira o sonzinho do Premiere, escuta com a minha narração, os comentários do Gabriel, que vale muito a pena. Te garanto, transmissão de botafoguense para botafoguense. A gente lê todos os comentários, dá voz ao torcedor. É uma transmissão muito bacana, que eu tenho certeza, se você ainda não conhece, você vai curtir. Beleza? Te espero aqui, a partir de 5h30 no nosso canal do YouTube. Tamo junto, saudações alvinegras.